Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciaremos a nossa unidade 1 do módulo 2 da disciplina de Técnicas Avançadas de Desenvolvimento de Software. No nosso segundo módulo, a gente vai tratar de um assunto de arquitetura de software. E a gente vai falar sobre a arquitetura de software, principalmente nessa primeira unidade, a unidade 1, sobre os principais fundamentos relacionados à arquitetura de software de uma maneira geral. Então, o conteúdo dessa nossa unidade, ela vai ser o seguinte: nós vamos falar sobre quais são as decisões relacionadas a projeto e a arquitetura quando a gente está falando do desenvolvimento de software, né? Então, está ligado a essas técnicas que a gente vai estudar ao longo dessa disciplina. E um foco principal, né, com os fundamentos de arquitetura de software, nos principais estilos arquiteturais. Obviamente, existe uma gama gigantesca, né, de estilos arquiteturais, formatos de arquitetura, né? Então, nós vamos olhar os principais, né, os principais fundamentos de arquitetura. E, além dos fundamentos, a gente vai olhar também quais são as visões de arquiteturas, visões arquitetônicas. A partir de uma determinada visão arquitetônica é que se decide qual um formato, que vai ser utilizado em uma arquitetura de software. Além disso, nós vamos ver também quais são os padrões de arquitetura e como que esses padrões arquiteturais acabam interferindo no desenvolvimento de um projeto, no desenvolvimento de um software. E apresentar algumas das principais vantagens e desvantagens ao se aplicar determinados padrões de arquiteturais em um projeto de desenvolvimento de software. Então, pensando em decisões, decisões do projeto e de qual arquitetura de software que vai ser utilizado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando nós olhamos para um projeto de desenvolvimento de software, a gente busca atender os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais daquela solução que está sendo proposta. Então, quando nós falamos sobre decisão de um projeto arquitetural, nós estamos falando de como nós vamos organizar o nosso software, o projeto que está sendo desenvolvido, para que ele satisfaça algumas características, né? Quando nós falamos de desenvolvimento de software, nós buscamos, né, almejamos atingir alguns objetivos. Esses objetivos, dentro do desenvolvimento de software, ele está expresso em dois tipos de requisitos: os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Quando nós falamos sobre desenvolvimento, existe uma série de características que devem ser levadas em consideração para se escolher como será organizado os elementos que compõem esse projeto, né? Projeto de software no nosso caso. E cada um desses elementos podem interferir na escolha de qual é o formato que vai ser utilizado, ou o formato arquitetural que vai ser utilizado. Quando nós pensamos em decidir um projeto arquitetural, existem alguns elementos que nós precisamos levar em consideração. Então, por exemplo, a decisão de arquitetura, ela está muito fortemente ligada aos requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais são aqueles que não estão diretamente ligados a uma funcionalidade específica do software que vai ser desenvolvido. Muitas das vezes, os requisitos não funcionais, eles se referem a elementos de características de qualidade. E esses elementos, eles permeiam todos os outros requisitos funcionais de um projeto, de um software e tudo mais. Então, quando a gente fala de que um projeto arquitetural ele está fortemente ligado aos requisitos não funcionais, nós estamos dizendo que ele está ligado, é como se ele fosse exemplificando, né, ele fosse uma argamassa, né, que permeia todos esses elementos que fazem parte dos objetivos que nós precisamos atingir com um determinado software. E aí, esses requisitos não funcionais, né, eles geralmente correspondem a algum atributo de qualidade. Então, ele pode corresponder a requisitos como desempenho,
segurança tanto de dado quanto de processamento, questões de disponibilidade, né? É a questão de eu tenho uma aplicação e eu consigo acessá-la, eu consigo utilizá-la. A questão de manutenibilidade. Manutenibilidade é o quão fácil, né? Qual é a capacidade que uma determinada aplicação tem de ser mantida, né? De se fazer correções, ajustes. E por que que nós temos que escolher, né, uma determinada arquitetura de software? Por que que isso acontece, né? Antes mesmo de falar sobre quais as possíveis arquiteturas e tudo mais, né? O primeiro tipo de arquitetura que a gente tem é o que nós chamamos de arquitetura monolítica. A arquitetura monolítica, que eu vou comentar sobre ela na próxima unidade também, um pouco nessa, a arquitetura monolítica é aquela em que a aplicação ela é vista como um elemento só, né? Monolito tem a ver com aquelas pedras grandes, né, que existem. Então, é como se uma aplicação ela fosse um elemento só, né? Ela fica... E isso independente de qual é o tipo de visão arquitetural. Daqui a pouco a gente vai ver sobre as visões arquiteturais. Quais são os outros tipos de arquitetura? Por que que existem? Né? Para que serve esse tipo de arquitetura? Então, o primeiro elemento, e que vai ser repetido várias vezes, né, ao longo dessas aulas, é a questão de modularização. A modularização, que também pode ser chamada de componentização ou divisão, são termos menos utilizados. A modularização é a capacidade de se dividir esse elemento, esse componente, esse software, né, em partes menores, né? Geralmente nós chamamos de módulo. No caso do monolítico, como eu tinha comentado, ele é um só, ele é um elemento somente, né? E aí, quando a gente fala da modularização, a gente está falando que é a capacidade que nós temos de pegar esse um só, né, esse um componente, e subdividi-los, né? Geralmente, essa subdivisão ela é feita de forma a tornar algo que é visto como muito complexo, né? E essa complexidade toda ela está embutida em apenas um elemento, nós subdividimos elas em mais componentes ou mais módulos, né? Mais de um módulo e componente. De forma que eles compartilham as suas informações, eles são interconectados, mas ainda assim eles são, de certa forma, independentes. O benefício da modularização é que cada um desses módulos, né, cada um desses componentes, eles podem ser desenvolvidos separadamente, eles podem ser testados de forma separada e eles podem ser mantidos, né? A manutenção sobre eles pode ser realizada de maneira separada. Isso acaba favorecendo, né, com que a gente compreenda melhor como um sistema funciona. E, pensando, por exemplo, no tema do nosso próximo módulo, que é a componentização, né, que é o desenvolvimento baseado em componentes, ele é essa característica que justamente permite que nós pensamos em um desenvolvimento baseado em componentes. É justamente a capacidade que nós temos de realizar a modularização. Outra questão que uma arquitetura de software ajuda é a questão de facilidade na manutenção e a questão de facilidade também em testar aquele elemento. Então, a partir do momento que um software, um projeto, ele pode ser subdividido em módulos ou em outros componentes, nós acabamos diluindo a complexidade dele, que até então, se a gente pensar num sistema monolítico, ele era preso em um componente, muitas das vezes muito grande, muito complexo, em componentes menores. Então, nós acabamos distribuindo a complexidade desse componente em componentes menores. Essa distribuição acaba facilitando com que a manutenção e os testes relacionados a cada um dessas subdivisões do projeto seja muito mais fácil de ser realizado. Então, como a gente tem uma facilidade maior na realização da manutenção e os testes, as correções podem ser feitas de forma muito mais rápida do que se fosse
feita pensando em um sistema de uma arquitetura monolítica. A ideia é que quanto menor for a granularidade, ou seja, quanto mais componentes existirem com uma complexidade menor, a gente acaba reduzindo, né, o impacto sobre esses subcomponentes num sistema como um todo. Mas aí também, lá na frente, eu vou falar que nem sempre, né, isso é uma grande vantagem. Muitas das vezes, uma subdivisão em uma quantidade muito grande de componentes acaba prejudicando. Então, a ideia da arquitetura é que a gente sempre busque um balanceamento. A gente tem que sempre balancear as nossas decisões de forma que os benefícios sejam maiores do que os malefícios da escolha que vai ser utilizada. A outra característica que é extremamente importante, e a partir de agora a gente vai ouvir muito, né, ao longo das nossas próximas unidades, é a reusabilidade, ou o reuso. Então, o que é essa reusabilidade? Né? Quando nós fazemos a decomposição da arquitetura, nós especializamos cada um desses módulos, cada um desses componentes, de forma que cada um deles pode ser utilizado para outros projetos, para outros softwares. E é isso que nós chamamos de reusabilidade. Reusabilidade é a capacidade de reaproveitar um artefato, reaproveitar um componente em outras aplicações ou em outros projetos. Qual é o benefício que a gente recebe com isso, né? Os módulos que acabam sendo empregados em diferentes partes do sistema ou em outros projetos, ele acaba permitindo com que nós economizamos tempo e custo, além do esforço no desenvolvimento de software. Tá? Então, é uma das principais características. A outra é a escalabilidade. A escalabilidade é a capacidade de se adequar à demanda. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação de comércio livre, né? Então eu tenho lá uma loja online e essa loja online ela é pequena, tem, sei lá, poucos usuários, existe uma quantidade de venda muito pequena e ao longo do tempo, digamos que, sei lá, essa loja virtual ela cresça e em pouco tempo existe uma multiplicação muito grande de vendas e usuários e acessos e tudo mais. A escalabilidade é a capacidade que o software tem de permitir que ele seja ampliado, que ele seja escalado, né, ou diminuído, né? Então, a escalabilidade ela vai tanto para mais quanto para menos, né? De acordo com as necessidades do projeto, de acordo com as necessidades do software. Então, o que acontece? À medida que os requisitos crescem, né, que os objetivos crescem, que a aplicação ela aumenta ou diminui, é muito incomum diminuir. Então, a partir do momento em que ela cresce, esses novos módulos, novos requisitos vão sendo adicionados ou replicados, o sistema ele é capaz, né, de admitir essa expansão, de permitir que essa expansão aconteça sem que isso comprometa a estabilidade e a eficiência da aplicação. Então, por exemplo, no caso da loja virtual, então, uma aplicação que é escalável, ela permite a adição de novas funcionalidades, de aumento de utilização, sem que isso comprometa a estabilidade daquela aplicação, a estabilidade da loja. Ela vai continuar fornecendo, né, os seus objetivos, sem que isso seja comprometido. Então, essa é a característica que nós chamamos de escalabilidade. Uma outra questão, também muito ligada à modularização, é o gerenciamento da complexidade. Então, obviamente que quanto mais complexo um software se torna, mais difícil é de se entender e de se manter aquela aplicação. Né? As decisões arquiteturais, elas vão acabar permitindo que nós façamos um gerenciamento de complexidade de forma mais efetiva do que, por exemplo, né, eu estou utilizando a ideia do monolítico, né, como um sistema sem uma arquitetura definida. Então,
Em comparação a um sistema monolítico, qualquer outra decisão arquitetural acaba favorecendo o gerenciamento da complexidade. A própria modularização, que é aquela primeira característica que eu comentei, ela favorece, né, o gerenciamento da complexidade, tá? Proporciona uma visão mais clara, mais especializada sobre aquele elemento específico que vai ser observado, que vai ser mantido, que vai ser gerenciado. E a própria modularização já faz a divisão da complexidade do software ou do projeto. Então, isso também acaba favorecendo a um melhor gerenciamento da complexidade. Um outro elemento, uma outra característica interessante é a facilidade aí de colaboração. As equipes de desenvolvimento, quando nós pensamos em modularização, em uma arquitetura diferente de um monolítico, por exemplo, ela pode trabalhar em paralelo, em diferentes partes do sistema, em várias equipes simultaneamente desenvolvendo cada um desses elementos, e isso acaba acelerando tanto o desenvolvimento, permite então que os membros da equipe se concentrem em áreas especializadas, né, de acordo com a especialização daquele elemento, daquele componente que está sendo desenvolvido. Além de que, como é paralelizável, a gente consegue otimizar o tempo de desenvolvimento. E, além disso, existe aí a questão de padronização e consistência, né? Então, quando nós pensamos em uma decomposição em algum tipo de arquitetura, isso acaba permitindo que haja uma definição de padrões que são aceitos pela grande maioria, né, do ecossistema de desenvolvimento, e isso acaba sendo facilitando que outras equipes ou outras pessoas fora do projeto de desenvolvimento e que estejam observando aquela decomposição, aquela organização arquitetural, entenda qual é o objetivo, né, a ser atingido com aquela organização. Tá? E aí isso acaba levando a uma maior consistência de todo o sistema que está sendo desenvolvido. E em conjunto com as outras características que eu já tinha comentado, acaba facilitando tanto a manutenção quanto a compreensão do artefato que está sendo desenvolvido. E aí, eu vou mostrar para vocês agora quais são os princípios, né, que estão relacionados à arquitetura de software. Então, só para deixar bem claro, alguns desses princípios acabam se repetindo com aquelas características. Então, vocês já devem ter visto ali que nós temos a modularização de novo aparecendo, a reusabilidade, nós temos aí a flexibilidade, questões de padrão. Mas agora eu vou apresentar esses conceitos para vocês como princípios que vão nortear aos fundamentos de arquitetura. Então, o que são esses elementos em relação aos princípios, né, de arquitetura de software? Okay? Então, vamos voltar lá na modularidade. Né? A modularização, ela consiste justamente, como eu havia comentado, na divisão do sistema em partes autônomas, que são interconectadas. Nós podemos chamar, né, novamente, essas partes como um módulo, como um componente, como uma divisão, como uma biblioteca, enfim. No próximo módulo, a gente vai ver todo esse ecossistema de componentização que existe. A separação das responsabilidades. A ideia de separar responsabilidade é a ideia de que essa divisão que é proporcionada pela modularização, ou componentes que são vistos de forma independentes, recebam responsabilidades, ou seja, ele tem um foco em atingir um objetivo específico. Na nossa próxima unidade, por exemplo, nós vamos falar sobre MVC. MVC é um tipo arquitetural, é uma arquitetura em que a ideia de separação de responsabilidade é extremamente clara, justamente na divisão entre M, né, modelo, V, visão, e C, controlador. Cada um dessas subdivisões possui uma responsabilidade muito clara. Todos os outros estilos arquiteturais,
eles vão também apresentar essa separação de responsabilidades, cada uma, né, de acordo com alguma visão arquitetural. A outra abstração. A abstração consiste na ideia de simplificar a complexidade que está relacionada a determinado requisito, a determinado componente, de forma que a gente consiga esconder detalhes que são considerados desnecessários. E a gente acaba expondo somente as informações que são necessárias. Toda vez que a gente falar de abstração dentro do desenvolvimento de software, a gente vai estar falando justamente disso. É a capacidade que nós temos de esconder detalhes que não são importantes para o desenvolvimento e expor somente aquilo que é considerado importante. A abstração, ela facilita a compreensão daquilo que está sendo desenvolvido. Acaba por reduzir a complexidade, né? E permite que nós façamos uma generalização dos conceitos relacionados ao desenvolvimento. Um outro princípio que é muito comum em desenvolvimento orientado a objetos, né, é o encapsulamento. O encapsulamento consiste em fazer um agrupamento de informações ou funcionalidades de forma que elas operam todos esses dados em uma única unidade, né, em um único elemento. Obviamente que dependendo de qual é o tipo de arquitetura, qual é o tipo de desenvolvimento que está sendo utilizado, essa unidade ela tem nomes diferentes. Se nós estivermos falando, por exemplo, de orientação a objetos, nós chamamos ela de classe. Se a gente está falando no desenvolvimento baseado em componentes, nós acabamos chamando ela de componente, de biblioteca. Se nós estivermos falando, por exemplo, de desenvolvimento orientado a serviços, muito provavelmente ele vai ser um web service ou uma API. Okay? A reusabilidade, novamente, né? A reusabilidade ela consiste naquilo, projetar e implementar esse módulo, esse componente, de forma que eles possam ser utilizados por outros projetos, por outros softwares. Né? Questão de flexibilidade e extensibilidade. É a ideia da gente projetar o sistema de forma que ele possa ser capaz de adaptar às mudanças, entender quais são as novas funcionalidades e que essas novas funcionalidades possam ser capazes de entrarem naquele sistema que está sendo desenvolvido. Então, todo sistema que é flexível e extensível, né, ele tem essa capacidade de aderir a esses novos objetivos, esses novos requisitos e de alterar o seu comportamento de forma que ele continue, né, executando suas principais funcionalidades e aderindo, então, a essas evoluções que geralmente acabam acontecendo. Um outro princípio é o princípio do desacoplamento. O desacoplamento consiste em reduzir as dependências que a modularização acaba inserindo. Como eu tinha comentado, nem sempre o fato de se subdividir um monolito, né, um componente de software em diversos outros componentes, acaba sendo um benefício. Então, se você fizer uma má divisão, uma má modularização, você pode acabar fazendo executando o que nós chamamos de um autoacoplamento. Esses elementos, eles ficam tão fortemente interligados que a complexidade dele acaba sendo maior do que se ele fosse um monolito, por exemplo. Tá? Então, sempre que nós pensarmos em uma arquitetura de software, a gente tem que pensar em manter o máximo possível desacoplado. Existe um mínimo necessário para que a solução, para que o software funcione corretamente. Né? Quanto menor for a dependência entre esses elementos que precisam ou vão estar interconectados, melhor é a manutenção, melhor é a capacidade de se testar aquela solução, melhor é a capacidade de flexibilidade e de extensibilidade. É mais fácil, né, se adicionar novos componentes, novas funcionalidades, é mais fácil de se gerenciar a manutenção, a evolução, a correção, quando nós temos um sistema que tem um acoplamento mínimo possível. E o outro princípio são os padrões de design.
Os padrões de design, eles são diretrizes de desenho, né, de design, que vão solucionar problemas que são muito comuns e acontecem de maneira corriqueira, né, dentro do desenvolvimento de software. Então, quando nós temos um problema que é repetido, acontece de forma repetida em diversos projetos, e para esse problema aplica-se uma solução que é considerada eficaz, essa solução ela pode ser multiplicada, né? Ela pode ser reutilizada por diversas outras equipes, né? E a partir do momento que é, essa solução ela se torna uma solução comum para a comunidade de desenvolvimento, ela acaba se tornando um padrão a ser utilizado. Existem, então, diversos tipos de padrões de design que podem ser utilizados. Eles vão acabar fornecendo, né, uma solução comprovadamente eficaz para aquele problema, melhora também a consistência da solução daquele módulo que está sendo desenvolvido e, principalmente, facilita a comunicação entre as pessoas. Porque, como é uma solução amplamente utilizada, as pessoas conhecem como essa solução foi desenvolvida. Então, é como se nós falássemos a mesma língua. E quais são aí os estilos arquiteturais que mais comuns, né, dentro do desenvolvimento de software? Nós temos aqui o REST. O REST é o estado de transferência representacional, representativa. Ele é um estilo arquitetural muito utilizado em sistemas distribuídos, tá? E ele é baseado na ideia de recurso e operações sobre um determinado recurso. É um estilo arquitetural muito comum em aplicações web. Ela tem essa característica de se fazer uma chamada a um elemento e receber essa informação de volta. É muito comum que estilos arquiteturais combinam-se entre si, né, dependendo de qual é a visão arquitetural. Então, por exemplo, REST é muito comum quando nós pensamos em uma arquitetura cliente-servidor, por exemplo. Tá? O SOAP. SOAP, ele não é somente um estilo, mas ele também é um protocolo. Né? Ele é um protocolo de comunicação muito utilizado para sistemas distribuídos e ele é baseado em XML. Ele é uma tecnologia, um protocolo mais antigo que o REST, por exemplo, né? E ele trabalha justamente nessa também chamada, né, a um elemento do lado do servidor. E a diferença é que o envelope, né, a resposta do SOAP, ela está dentro de um pacotinho que nós chamamos de um envelope SOAP, né, que é baseado em XML. É mais fácil de se operacionalizar, né, as funcionalidades, elas acabam se tornando padrão quando a gente está utilizando um protocolo SOAP, por exemplo, já que ele acaba utilizando o XML, né, como uma linguagem de interconexão. Existe a arquitetura de camadas. Eu busquei chamar somente de arquitetura de camadas. Vocês vão ver no material, nos livros, em pesquisas na internet, diversos nomes para arquiteturas em camadas. Então, arquitetura de 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. Né? Ele consiste na organização do sistema em camadas. Né? E aí, dependendo da quantidade de camadas, por isso que nós chamamos de N tipos, né? N camadas, né? Elas podem ter diversos formatos diferentes. A ideia é que cada uma dessas camadas recebam, né, um objetivo específico. Lembrando lá da separação de responsabilidades, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no MVC, o MVC ele pode ser considerado também uma arquitetura de 3 camadas, né? Ou uma especialização do MVC, o MVVC, por exemplo, como uma arquitetura de 4 camadas, enfim. Tá? Então, é um estilo arquitetural em que acontece a divisão em camadas. E quantas, enfim, depende muito de qual o tipo específico da arquitetura. Arquiteturas orientadas a serviço.
as arquiteturas que são orientadas a serviços, elas organizam o sistema como um conjunto de serviços que funcionam de forma independente. Então, cada um desses serviços acabam realizando funções específicas. E a implementação dela pode utilizar protocolos como o REST, que nós vimos, o SOAP, tá? E ele também pode estar dividido, dependendo da visão arquitetural, em camadas, né? Então, o interessante é que quando nós pensamos em uma arquitetura, né, dependendo de qual é a visão que nós temos sobre essa arquitetura, ela pode ser de diversos tipos ao mesmo tempo. Arquitetura cliente-servidor. A arquitetura cliente-servidor é um tipo de arquitetura muito comum em aplicações web, né? A arquitetura cliente-servidor, ela pode ser considerada também uma arquitetura de duas camadas. Ela também pode ser uma arquitetura orientada a serviços, já que existe a ideia de que um cliente, ele realiza chamadas para o que nós chamamos de lá do servidor e recebe uma resposta. Essa resposta pode ser feita, ou né, essa chamada e resposta, ela pode utilizar protocolos REST ou SOAP, enfim. Tá? Então, quando nós falamos de uma arquitetura cliente-servidor, nós falamos de uma arquitetura que divide basicamente em dois grandes grupos, o grupo cliente e o grupo servidor. E a responsabilidade está expressa no sentido de que o cliente solicita serviço, dado, informação, e que o servidor fornece uma resposta a esse cliente. Nós temos também as arquiteturas baseadas em eventos. A arquitetura baseada em evento é aquelas em que os componentes que fazem parte dela, elas reagem a algum tipo de evento, se comunicam através de eventos. Tá? A característica dessa arquitetura baseada em evento é que acontece um desacoplamento muito grande entre os componentes, facilita a escalabilidade e a integração entre os sistemas. Durante as próximas unidades, nós vamos ver de maneira muito mais específica algumas dessas arquiteturas. Então, na unidade 2 desse módulo, nós vamos ver o MVC. No último módulo da nossa disciplina, nós também vamos ver microserviços, que é um tipo de arquitetura orientada a serviços. Então, podem ficar tranquilo que nós veremos especializações aí dessas especializações arquiteturais nos próximos elementos das nossas aulas. E aí, eu falei muito de visão arquitetural. Mas aí, o que é essa visão arquitetural? A visão arquitetural, ela é o ângulo, né, de como nós observamos aquele elemento que está sendo desenvolvido e, dependendo de qual é a visão, nós vamos ter algumas respostas relacionadas à arquitetura de software. Então, existem diversos materiais, na literatura, existem diversos tipos de visões arquiteturais. Tá? Eu trouxe aqui as 4 mais comuns, né? Que é a visão lógica, a visão de processo, a visão física e a de desenvolvimento. Tá? Então, se a gente começar ali pela visão lógica, quando nós pensamos na arquitetura, olhando para uma visão lógica sobre essa arquitetura, nós estamos focando em como que os componentes e como que esses elementos que fazem parte dessa solução estão interrelacionados de maneira lógica, né? De maneira relacionado às funcionalidades dela, né? Como que elas vão implementar os seus objetivos e atingir os seus objetivos sem que se haja uma preocupação de maneira implementacional, em como que eu vou implementar cada uma dessas soluções. Se eu estiver olhando com uma visão de processo, eu acabo dando uma ênfase aos processamentos, a como que essa informação é recebida, é processada, né? Quando eu estou olhando com uma visão de processo, eu me foco em elementos principalmente arquiteturais de computação mesmo, né? Então, eu foco muito para as linhas de comunicação do processador, as threads, questões de comunicação, como que é feita a comunicação entre cada um desses elementos,
Por exemplo, é por rede, se for em um servidor onde tem várias CPUs virtuais, né? Então eu vou tratar muito dessas questões de como que os processos são vistos dentro desses componentes. O objetivo, quando nós vemos uma arquitetura nessa visão de processo, é capturar como que é a dinâmica do sistema, principalmente quando a gente está falando de sistemas distribuídos e concorrentes. A visão de desenvolvimento, ela está relacionada a aspectos do desenvolvimento do projeto. Então, aí ele está mais próximo do que nós trabalhamos, né? Como os módulos são divididos, quais são os módulos, quais são as bibliotecas que vão ser utilizadas, qual é a dependência que existe entre esses elementos, quais são as interfaces de programação, quais são os contratos no caso de serviço. Então, quando a gente está falando de uma visão de desenvolvimento, a ideia é facilitar o desenvolvimento do sistema, o teste do sistema, a manutenção. Quando a gente olha para essa visão de desenvolvimento, que é a visão principal para o nosso caso, né, no caso da nossa disciplina, ele vai acabar nos fornecendo detalhes dessas divisões do sistema na forma como ele está sendo desenvolvido, por exemplo, diferentemente de uma visão mais processual, por exemplo, ou mesmo física. Tá? Aí a visão física ou de implementação, ele descreve o sistema em relação ao como ele é fisicamente implantado. Né? Então, quais são os servidores, qual é o hardware, qual é o tipo de rede, qual é a topologia dessa rede, como que isso vai ser distribuído entre esses servidores. Tá? Ele ilustra, né, uma distribuição física, né? Uma distribuição que se pode ver, né, dos componentes em si, e relacionado não só a como esses componentes são hospedados e implantados, mas também a toda a infraestrutura que é necessária para que essa aplicação funcione. Quais são, então, os padrões de arquitetura e qual é o seu papel dentro do desenvolvimento de software? Eu havia comentado que um dos princípios são os padrões de design. Os padrões de design, eles são elementos importantíssimos quando nós pensamos em uma arquitetura de software. Então, um padrão é uma solução que é padronizada para um problema comum de desenho de arquitetura de software. Tá? Um padrão ele acaba representando boas práticas de desenvolvimento. Essas boas práticas, muitas das vezes, foram acumuladas ao longo de uma grande quantidade de tempo. E elas são amplamente aceitas pela comunidade de desenvolvimento. Então, o que é realmente um padrão? Um padrão é uma solução comprovada. Um padrão, ela oferece uma solução para um desafio específico, para um problema específico, e representa uma abordagem para solucionar esse problema. E essa abordagem, ela já é conhecida dentro da comunidade. Um padrão, ele acaba fornecendo para a gente, nós chamamos de consistência e coerência. Né? Então, ele promove uma forma de você manter uma coerência de design e de implementação daquele software que está sendo desenvolvido. E aí, de novo, aquela questão, né, aquele princípio de reusabilidade. Os padrões, eles são construídos pensando em ser reutilizados em outros contextos, em projetos diferentes, desde que o problema, né, de forma abstraída, seja análogo. O padrão, como ele é algo que é conhecido e aceito pela grande maioria da comunidade de desenvolvimento, ele acaba fornecendo o que nós chamamos de uma comunicação efetiva, já que um padrão sendo utilizado, ele representa a solução que é conhecida, né, por diversas equipes de desenvolvimento. Facilita também a facilidade de flexibilizar e de escalar uma determinada aplicação. Né? Ele acaba tornando os projetos independentes, desacoplados, de forma que a inserção de novos requisitos ou aumento da necessidade
ou o aumento, né, do nível de requisitos, ele acaba favorecendo aí que a gente consiga aumentar, então, esses elementos. Fornece melhores práticas e, além disso, uma documentação estruturada sobre aquilo que está sendo desenvolvido. Então, para a gente finalizar, a questão das vantagens de se aplicar um padrão arquitetural. Fornece reusabilidade, permite uma padronização, fornece melhores práticas, como facilidade de evolução, de tecnologias emergentes, a redução de riscos, permite uma comunicação efetiva, acaba facilitando, então, a compreensão daquilo que está sendo desenvolvido. Existem algumas desvantagens também. Alguns padrões, quando mal aplicado, mal utilizado, acaba fornecendo uma rigidez no desenvolvimento, acaba aumentando uma complexidade inicial do desenvolvimento que está sendo realizado, aumenta a curva de aprendizado, então você acaba levando muito tempo para entender aquele padrão que está sendo utilizado. Existe também a possibilidade de incompatibilidade com algum tipo de requisito específico. Pode acontecer um desacoplamento exagerado, né? Existem outras questões também, como limitação de tecnologia, de custo, a resistência humana em se aplicar um determinado padrão acaba sendo uma desvantagem, e dependendo de como essa arquitetura é aplicada, existem questões de atualização e evolução que acabam sendo uma desvantagem ao se aplicar determinado tipo de arquitetura. E aí, para a gente finalizar essa nossa unidade, todo final de unidade a gente fala sobre o nosso estudo de caso, né? A partir dessa unidade, eu vou pedir para que vocês façam a adição de usuário naquela aplicação que vocês estão utilizando no estudo de caso, e para cada usuário que vocês criaram, vocês atrelem as tarefas a ela. Então, vocês vão ter que modificar aí os requisitos, né? E pensem na separação da lógica de manipulação de dados e de regras de negócio, pensando em do lado servidor, e a lógica de apresentação, usando aí um mecanismo de template. Vocês podem utilizar outros front-ends, pensando então no lado do cliente, né? Na nossa próxima unidade, eu vou passar aí a aplicação de uma arquitetura específica para que vocês apliquem no estudo de caso de vocês. Então, são as nossas referências e desejo para vocês bons estudos.